Salve, rapaziada! Mais uma aulinha na veia. Deus sabe, Deus é quem sabe, mas quantas aulas dessa bagaça. Importante é esse demônio desse corona ficar de boa. Mas vamos lá. Olha eu. Hoje a gente vai entrar na idade moderna, certo? A última videoaula a gente falou sobre a Idade Média. A baixa, a alta e a baixa, né? A gente falou sobre o feudalismo, a igreja, as cruzadas, pai e tal, chegando até no século XIV, a crise do século XIV. Aí agora, a partir da crise feudal e a partir, né, das grandes navegações, a gente já entra no chamado mundo moderno, na chamada Idade Moderna, né? Então, se vocês observarem, a gente começou com Idade Antiga, Grécia, Roma, Idade Média, Alta e Baixa, Idade Moderna, né? A Idade Moderna a gente vai até a Revolução Francesa, quando começa a história que a gente vive agora, que é a contemporânea, a Idade Contemporânea. Então a gente vai falar sobre a formação dos estados nacionais, a formação das monarquias nacionais, certo? E também sobre o processo das grandes navegações na Europa, entendeu? Que aí logo em seguida a gente vai ver mercantilismo, absolutismo, renascimento, reforma e aí vai. Tranquilo? Então olha só, turma, se liga. Atualmente nós temos em torno de 195 estados soberanos em todo o mundo, tá ligado? Cada um deles cada um desses estados aí contam com a sua unidade territorial, tá certo? Cada um desses estados, ou atualmente, né, eles têm o seu sistema jurídico, o seu sistema econômico centralizado, tá certo? A gente tem aí também a questão da arrecadação de imposto. Também foi criado, né, um sistema, um mecanismo centralizado de arrecadação, onde o Estado deveria investir na saúde, né, na educação, nas obras públicas e por aí vai. Mas esse processo, galera, ele é assim relativamente recente na nossa história. A gente viu que na Idade Média esse processo era totalmente diferente, né? As unidades políticas eram representadas pelos feudos e não pelos estados, certo? Existia monarquia na Idade Média, no regime feudal? Existia, mas essas monarquias elas não eram centralizadas. A gente lembra aí que dentro de cada região existiam reis que representavam a classe poderosa, né, que era responsável por tudo isso, que é a nobreza. O que vai acontecer a partir da formação dos estados nacionais é que a nobreza ela vai meio que perder essas responsabilidades, essas atribuições para o Estado, tá certo? A gente vai ver agora a formação de um Estado. Se antes era dividido em feudos, esses feudos serão unificados e aí no lugar, tá certo, daqueles feudos vai surgir o Estado. O Estado Nacional Francês, o Estado Nacional Espanhol, o Estado Nacional Inglês e assim por diante. E o governante desse Estado, que no caso aí vai ser o rei, né? Serão os reis. Esses caras é que vão ficar responsáveis aí pela aplicação da justiça, né? Pela arrecadação, né? Pela realização das obras, né? E etc e tal. Então é esse processo que a gente vai ver agora, é um processo importante, certo? É cobrado em Enem, é cobrado, tá? Ele é cobrado sim no Enem. Então a gente vai falar como é que se deu esse processo e logo em seguida a gente já entra na expansão comercial marítima, tá certo? Então vamos embora? É o seguinte, primeiro o poder político feudal, que foi o que eu acabei de falar para a turma, né? No feudalismo a gente sabe o seguinte, se tinha aqui, por exemplo, a França, essa França era dividida em vários feudos,
Em um desses feudos ficava o rei. O rei exercia domínio sobre o seu próprio feudo também, tá certo? Cada nobre era responsável, né, pela aplicação da justiça, pela cobrança de imposto, pela cunhagem de moeda e tal, aquela coisa toda. Então, era bem localizado, né? A gente tinha essa característica descentralizada na época do feudalismo, na Idade Média. A partir da Baixa Idade Média, essa coisa vai começar, esse cenário vai começar a mudar um pouco na Europa, tá ligado? Que é o seguinte, olha só, com o advento das cruzadas, a gente percebeu que uma das consequências das cruzadas, foi que os italianos principalmente, né, aquelas cidades italianas, Gênova, Pisa, Veneza e tal, eles conseguiram travar uma luta contra os muçulmanos e reconquistar algumas rotas do Mediterrâneo e reabrir outras rotas, certo? Como resultado dessa reabertura dessas rotas, as rotas marítimas, né, é como se fossem estradas, só que no mar, tá ligado? Rotas marítimas, comerciais, aquelas rotas que os navios sempre faziam, você tá ligado? Então essas rotas, elas passaram com a questão lá da tomada de Jerusalém e tal, os muçulmanos tomaram isso aí tudo, né? E aí os italianos, eles realizaram incursões e foram lá e tomaram de volta. Abriram novas rotas, conquistaram e tal. Bom, enfim, isso já foi explicado para vocês. E o resultado disso foi o que, galera? Renascimento comercial e urbano. A gente vai começar a ver, a partir da reabertura do Mediterrâneo, a galera indo cada vez mais do Ocidente para o Oriente, buscar mercadorias, trazer para a Europa e começar a vender. Com o desenvolvimento desse comércio, houve a reativação dos burgos, que eu falei para vocês, né? A intensificação dos burgos. E aí a turma deve lembrar, a galera deve lembrar, que aí vai nascer a burguesia, tá certo? A partir do século XI, né? Essa burguesia já vai começar a dar as caras ali na Europa. Século XII, XIII, XIV, essa burguesia vai crescendo, tá certo? A gente vai ter um processo também de urbanização na Europa e etc e tal. Só que tem um detalhe que eu não falei quando eu expliquei feudalismo, mas eu explico agora, beleza? A maioria desses burgos, onde rolava essa atividade comercial, saca só, a maioria desses burgos ficavam próximos dos castelos feudais. E muitas cidades também surgiram nas proximidades dos domínios feudais, ou seja, muitas dessas cidades surgiram dentro dos feudos. E vocês sabem o que foi que aconteceu? Já contei isso para a turma, essa parte eu contei. Os nobres cobravam pesados impostos, o que obviamente travava um pouco a questão comercial. Mas esse não é apenas o único problema, tá certo? Que vai contribuir para a formação dos estados nacionais, não. A gente também vai ter alguns entraves, alguns obstáculos do sistema feudal que vai acabar inviabilizando o comércio. E isso, segundo os historiadores, vai acabar servindo como motivo para a formação desses estados, ou seja, dessas monarquias nacionais, certo? O exemplo que eu gosto mais de citar, turma, que é um exemplo bem prático de vocês entenderem, é o seguinte. Vou pegar aqui o módulo. Vamos fazer de conta que essa página aqui do módulo seja, escute, a França, certo? Não tem quadro, pica a mão no módulo. Olha só. Vamos fazer de conta que essa página aqui é a França. Eu gosto muito de citar a França, que ela está ali no centro da Europa. O sul da França, para quem não lembra, ela é banhada pelo Mediterrâneo. Então vamos lá, vamos fazer de conta que você é um comerciante, um grande comerciante, que vai para o Oriente, traz um monte de bagulho, distribui para comerciantes menores na França, para essa galera vender, tá certo? Nas cidades. Só que é o seguinte, vamos fazer de conta o seguinte, vamos fazer de conta aqui, ó. Aqui são vários feudos, e vocês querem vender sua mercadoria aqui, ó. Vamos dizer que aqui nessa região aqui está Paris. Só que, da onde você coloca seu navio até chegar a Paris, você vai encontrar aqui um exemplo, 4 feudos. Você sabe o que vai acontecer, né? Cada feudo desse você vai pagar um imposto diferente. Além de você pagar imposto diferente, se você fosse passar por uma ponte, você pagava pedágio, certo? Alguns
nobres, além do imposto, cobravam taxas para você passar com segurança. Porque nessa época aí, é como eu falei para vocês, não existia polícia rodoviária federal, não existia polícia estadual, não existia polícia federal, certo? Então a segurança, meu irmão, era Deus. Então os nobres cobravam taxas altas também para você passar por isso aí, por esses caminhos aí, né? Essas rotas, digamos assim. E aí a turma já tá ligado, né? Depois que você paga um pedágiozinho, você paga 4 tipos de impostos diferentes, você paga algumas taxas. Porra, parceiro, quando o seu produto chegar em Paris, o preço final vai lá para cima. Você tá entendendo? E aí o que vai acontecer? Rapaziada, isso inviabiliza o comércio. Você tá entendendo? Isso torna o comércio inviável. Então, como é que resolve uma situação como essa, por exemplo? Como é que resolve? Me explique. Não, na verdade eu tenho que explicar, né? Unificando, gente. Unifica que dá tudo certo. Esses entraves, eles simplesmente desaparecem, se diluem. Você sabe por quê? Porque quando unificar, é como eu falei, vai acontecer mais ou menos o que rola na atualidade. Quando unificar, vai surgir um Estado. Aí esse Estado vai fazer o quê? Ele vai cobrar um imposto só, que é um imposto nacional. Entendeu? O Estado não vai precisar ficar lhe cobrando taxa, porque o Estado vai ter um exército que vai ficar responsável pela segurança do povo, velho. Você está entendendo? O bagulho vai ser unificado. A moeda vai ser unificada, vai ser uma moeda só, que vai circular por todo o país. Entendeu? Então, tudo isso vai facilitar. Agora, para unificar territorialmente isso aí, transformar essa França feudal em um Estado nacional, quem seria a figura nessa época mais importante? A figura, tá certo? Que obviamente seria aquela figura que iria, digamos assim, assumir essa responsabilidade. O rei. Você está entendendo? Só que aí tem um detalhe. O rei, para unificar essa França, a França eu estou usando como exemplo, ele vai precisar unificar territorialmente. O primeiro passo é a unificação territorial. Sacou? O primeiro passo é a unificação territorial. Só que a gente tem que lembrar que esses territórios pertencem à nobreza, né? Aos antigos senhores feudais. E aí, provavelmente, esses reis não vão conseguir unificar na boa, velho. É na base mesmo da guerra. O pau vai comer, certo? E para esses reis terem uma estrutura militar para enfrentar essa nobreza, eles vão precisar de grana. É aí que entra a burguesia. Você sabe por quê? Olha só aqui, ó. Porque o crescimento do poder do rei interessa a burguesia. Porque é o rei quem vai facilitar a vida dos caras, unificando os impostos, criando uma moeda nacional, oferecendo segurança. O Estado vai oferecer segurança. Então, o fortalecimento do poder real é de interesse da burguesia. Mas, por outro lado, é interessante também para o rei o apoio da burguesia. Porque é essa burguesia, gente, que tem a grana para financiar os exércitos reais, ou seja, os exércitos nacionais. Vale lembrar que nessa época, tá certo? Os árabes já tinham, digamos assim, potencializado a pólvora, né? A pólvora ela é chinesa, mas os árabes eles potencializaram. E os turcos inventaram as armas de fogo. Exatamente nesse momento da história, tá certo? Isso vai ser novidade. Arma eu não preciso dizer, é caro pra cacete, muito caro. Mas imagine aí uma coisa que está sendo ainda, né, novidade. E aí, meu amigo, é aí que entra a parada. A burguesia financiar a compra dessas armas, a formação, tá certo, desses exércitos, porra, é de fundamental importância. Então, assim, em qualquer vestibular, em qualquer um, não estou falando só do Enem, sabe? No processo da formação desses estados, se não ocorresse a aliança entre rei e burguesia, tinha rolado não, tá certo? O mundo teria continuado feudal e o poder continuaria sendo exercido de forma local, entendeu? Então, assim, é bem importante
a aliança entre o rei e a burguesia, certo? Então se liga só, com essa aliança foi possível os reis, tá certo? Realizar empréstimos com a burguesia, contratar soldados, comprar armas, organizar um poderoso exército e sair conquistando território por território, submetendo a nobreza à sua vontade e fazendo da sua vontade a lei. É assim que nascem os Estados Nacionais na Europa. É assim que vão se formar, tá certo, gente? Os Estados-nações que a gente conhece hoje. E aí, dentro desse processo, tá certo? A gente destaca aqui, ó, a França, a Inglaterra e os países ibéricos. Inclusive, todo ano, velho, quando eu vou atualizar o módulo, eu esqueço de inverter, apesar do que, tá certo? Não precisa fazer confusão. Mas, na verdade, Portugal e Espanha deveriam estar aqui, né, em cima. Por quê? Porque foram as primeiras monarquias nacionais. As primeiras. A primeira de todas foi Portugal, certo? Aí Espanha, aí França e Inglaterra. Não precisa saber disso. Você precisa saber do pioneirismo português. Mas isso é uma coisa que você aprendeu na quinta série, certo? Qual foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Portugal. E qual foi o principal fator? Porque foi a primeira monarquia nacional, certo? E já já a gente vai estar explicando a relação das monarquias nacionais com as grandes navegações. Daqui a pouco. Perfeito? Então se liga aí. Portugal vai ser o primeiro país, a primeira nação. E esse processo de unificação vai começar com a chamada Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista é o seguinte: muitos de vocês vão lembrar que durante a Idade Média, os árabes invadiram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá certo? Então o que acontece? Portugal e Espanha sempre foi católico, né? Sempre foi católico. E aí, quando os árabes chegaram lá, os árabes meio que tornaram o islamismo a religião predominante. Só que aí, no século XI, os historiadores falam que Portugal e Espanha se empenharam, tá certo, em expulsar os muçulmanos de seus territórios. E aí, galera, foi aí que começou a chamada Guerra da Reconquista. Então, assim, o que teria sido a Guerra da Reconquista? Que começou no século XI, ou seja, durante a Baixa Idade Média, certo? E foi até o século XV. Ou seja, durante a Baixa Idade Média praticamente toda, os caras estavam envolvidos na Guerra da Reconquista, né? Portugal e Espanha. Então, o que foi essa guerra? Foi exatamente quando, né, os reinos cristãos portugueses, os reinos cristãos espanhóis falaram: galera, vamos expulsar os muçulmanos daqui. Chega de Islã, chega de Alá, chega de Maomé. E aí começou esse pau, certo? Portugal reconquistando o seu domínio e principalmente a sua religião, que era o catolicismo, né? Aí o que acontece? Portugal foi o primeiro a expulsar os muçulmanos, né? E logo em seguida foi a Espanha, beleza? E aí o que acontece? Quando Portugal consegue expulsar, né, os muçulmanos de lá, aí o rei de Portugal na época, ele aproveitou isso aí para iniciar o processo também de quê? De unificação territorial e de centralização política do seu poder. Aí diz que quando isso aconteceu, a Espanha, presta atenção, a Espanha fala assim: olha, Portugal está querendo se unificar politicamente, o rei lá está querendo fortalecer o poder político dele. Antes que isso aconteça, a Espanha, né, falou assim: vamos invadir Portugal? Vamos aproveitar que a gente está lutando contra os muçulmanos e invadir Portugal? Aí, rapaziada, quando a Espanha fala em invadir Portugal, toda a população portuguesa, da chamada Arraia Miúda, que era o povão, a plebe portuguesa, né, a realeza, a igreja católica, a nobreza, a burguesia, todo mundo falou: não, ser dominado pela Espanha não vai rolar. Aí o que foi que aconteceu?
o povo português, geral, estou falando geral, tá certo? Se uniu para impedir que a Espanha, tá certo? Invadisse Portugal. E aí alguém pode me perguntar, eu não entendi direito, por que a Espanha quis mesmo invadir Portugal? Porque como Portugal foi o primeiro a expulsar os muçulmanos, Portugal começou a iniciar o processo de centralização. Segundo a história, a Espanha ficou com medo de Portugal ficar muito forte e depois se tornar uma ameaça para ela, entendeu? Aí a Espanha falou, antes que Portugal fique forte, digamos assim, vamos invadir. Só que aí a população portuguesa falou, não vai rolar. E aí o que acontece? Rolou uma revolução em Portugal para impedir que a Espanha dominasse Portugal. Aí, nesse processo, uma poderosa dinastia, vamos lembrar, a dinastia são governos, né, sucessões de governos de membros de uma mesma família. Uma poderosa dinastia portuguesa chamada Dinastia de Aves falou, aí galera, vou tomar a frente dessa revolução e a gente vai lutar para impedir que a Espanha domine a gente. Certinho? Escute. Aí aconteceu a Revolução de Aves. Revolução de Aves, estou falando pela terceira vez, para impedir o domínio espanhol, né? Aí Portugal, vence. Portugal vence a Revolução de Aves. Quando Portugal vence a Revolução de Aves, o principal líder dessa dinastia, dessa poderosa família, chamado Dom João, foi aclamado rei de Portugal. E aí ele sobe ao trono como Dom João I. A partir daí a gente vai até Dom João VI, certo? Bom, com isso, Dom João I, da poderosa dinastia de Aves, vence a Espanha, unifica territorialmente Portugal e centraliza o poder político. Ou seja, nasceu o Estado português. Tranquilo? Foi assim que nasceu o Estado português. Olha, galera, eu contei essa história para vocês, mas assim, o Enem cobraria mais esse processo do que a formação dos Estados nacionais individualmente, entendeu? Mas eu tenho que contar. Você sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês uma vez em aula que eu não confio nunca mais no Enem? Ele pode cobrar qualquer inferno. Então a gente tem que falar aquilo que pode ser importante, a gente fala, né? Pronto, então nasceu Portugal. Portugal, perceba, ó, 1385. Portugal nasceu no século XIV, velho. Foi o primeiro país a nascer no século XIV. Logo em seguida vem a Espanha. A Espanha é interessante, né? A Espanha era o seguinte, ela tinha 4 grandes reinos. Era Navarra, Castela, Aragão e Leão. Sendo que desses 4, os mais poderosos eram Navarra e Castela. Certo? Interessante que eles se rivalizavam, eram reinos vizinhos. Aí, se fosse aqui, fosse a Espanha, Castela e Aragão, eles rivalizavam. Só que nessa época, a Espanha também estava na Guerra da Reconquista, estava expulsando os muçulmanos. E aí, Castela e Aragão chegaram a um consenso. Olha, a gente está lutando contra os muçulmanos e a gente rivaliza entre si. Uma bosta. Então o que é que Castela e Aragão resolveram fazer? Unir as duas coroas e lutar juntos, unidos, contra os muçulmanos. Essa união aconteceu graças ao casamento dos chamados reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Certo? Com a união de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, olha o que aconteceu. A Espanha conseguiu expulsar os muçulmanos. O último reduto árabe na Espanha era Granada. Eles foram lá e tomaram, certo? Os reis católicos tomaram. E depois, Fernando de Aragão e Isabel de Castela anexaram Leão e Navarra aos seus reinos. Ou seja, tudo desaparece, é unificado. Desaparece Navarra, desaparece Granada, desaparece Leão, desaparece Castela. Forma-se um reino só, o reino da Espanha. Certo? Isso vai acontecer no século XV. Então Portugal vai ser o primeiro, a Espanha vai ser o segundo. Vocês perceberam? Nasceu o Estado Nacional
ou a monarquia nacional, como você queira, portuguesa e espanhola, certo? Essas são as mais importantes de fato. A França e a Inglaterra eu só vou citar, tá certo? Não adianta você ficar querendo se aprofundar em algo que realmente não seria importante. Não seria importante, tá? Então, assim, se você realmente quiser, porque é curioso, aí você pesquisa. Mas aqui é como eu falei para vocês, eu sempre vou dar uma aprofundada. Eu nem achava necessidade, até o ano passado, de falar detalhadamente assim o nascimento de Portugal e Espanha. Mas esse ano eu já falei, não, eu vou falar. Agora, França e Inglaterra a gente não tá, certo? A França é o seguinte, ela vai aproveitar o contexto da Guerra dos 100 Anos, que vai, entre outras coisas, despertar o sentimento nacionalista da França e vai fundar o Estado Nacional Francês. O rei francês da dinastia de Valois, né, ele vai vencer a Guerra dos 100 Anos e aí com a vitória da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, inclusive teve aluno muito perguntando assim, não entendi direito a Guerra dos 100 Anos. Relaxe também. Basta lembrar que foi uma guerra, tá certo, entre Inglaterra e França por causa de disputa territorial e acabou-se, certo? A França vence a Guerra dos 100 Anos. E com a vitória da Guerra dos 100 Anos, inclusive tem até a figura histórica, né, quase que lendária de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos, aquela jovenzinha camponesa que se transformou em uma heroína e depois foi até canonizada pela Igreja Católica como Santa Joana d'Arc, né, lutando em nome do seu país, da França. Então, turma, olha só, com a Guerra dos 100 Anos e a vitória francesa, o sentimento nacionalista francês vai à tona, e aí o rei da França, ele vai lá, era Carlos VII, né? Ele vai lá e unifica, tá certo, territorialmente e politicamente a França, e assim nasce a monarquia nacional francesa. Já a Inglaterra vai acontecer esse processo após a Guerra das Duas Rosas, certo? Eu botei aqui de João Sem Terra, a Guerra das Duas Rosas. Só que eu queria falar uma coisa bem rapidinho sobre João Sem Terra. Seria bem interessante para a gente. Sabe qual é? É o seguinte, esse João Sem Terra foi um governante inglês do século XII, se eu não estou enganado, século XII. E diz que ele é o seguinte, presta atenção nisso, isso é interessante, né? Eu não sei se é importante para o Enem, mas é interessante, pelo menos interessante. Não é diretamente importante, indiretamente sim, vocês vão entender por quê. Porque é o seguinte, desde que a Inglaterra é Inglaterra, a Inglaterra tem uma tradição que é mantida até hoje, e eles não abrem mão nem com a peste. O parlamento inglês, certo? Quando a gente fala logo em regime parlamentarista, a gente lembra logo da Inglaterra, né? Que quem manda lá hoje, inclusive, não é nem a véia lá, a imortal, né? A rainha Isabel ou Elizabeth, como vocês queiram chamar. Quem manda mesmo, quem é chefe de Estado mesmo, não é ela não. O chefe do executivo, né? Quem é chefe do executivo não é ela não. É o primeiro-ministro, que no caso agora é o doidão lá chamado Boris Johnson, né? Mas não vamos falar de agora não, vamos falar o seguinte. Inglaterra, desde que foi Inglaterra, desde que ela é Inglaterra, ela tem essa tradição de parlamento, né? Aí no século XII, quando João Sem Terra governou, o parlamento normalmente era formado pela nobreza, né? Na Idade Média, claro. E o rei sempre entrava em consenso, respeitava as decisões do parlamento e tal. Aí esse João Sem Terra, ele queria ser o gostosão, né? E aí, meu amigo, ele começou a passar por cima da vontade geral do parlamento, começou a desrespeitar o parlamento. Aí a nobreza falou, meu irmão, esse cara aí tá fumando desodorante. Eu acho que ele comeu um cocôzinho no café da manhã, né? A gente tem uma tradição aqui, onde a galera respeita o parlamento e ele não quer e tal. O que foi que aconteceu? A nobreza inglesa, ela se reuniu, e aí fez uma carta, certo? Determinando como é que o rei deveria se comportar diante do parlamento. E aí a nobreza chegou para o rei, para esse João Sem Terra, e falou, maluco, é o seguinte, ou você assina essa carta reconhecendo a autoridade, né, e a autonomia do parlamento, ou a gente simplesmente vai declarar guerra contra você. Ele podia ser um cara arrogante, mas ele não era burro.
Ele viu que se ele fosse lutar com todos aqueles lords, ele ia tomar no brioco, tá certo? E aí o que foi que aconteceu? Ele foi lá e assinou essa carta que ficou conhecida como Carta Magna, certo? Aí os historiadores falam que a Carta Magna, inclusive, quando foi assinada, ela oficializa de fato a fundação do parlamento inglês, né? Então, desde esse maluquinho até hoje, parlamento na Inglaterra, certo? E a Guerra das Duas Rosas, ela aconteceu logo após a Guerra dos 100 Anos lá na Inglaterra, só que foi uma guerra civil. É porque tinha uma família muito poderosa que governava o norte, que eram os Yorks, e outra família bem poderosa que governava o sul, que eram os Lancaster. E aí, meu amigo, por causa de poder, a gente sabe muito bem como é isso, né? Por causa de poder, sucessão de trono, aquela coisa toda, as duas famílias se esbagaçaram. É a chamada Guerra das Duas Rosas, certo? Inclusive é chamada assim porque o brasão da família era rosa branca e rosa vermelha. E aí, nesse contexto, duas famílias de nobres, né? A guerra acabou enfraquecendo a nobreza. Foi aí que o rei, então, buscou apoio da burguesia para começar a fortalecer o poder político. E assim, o rei da Inglaterra, né? Inclusive ele era dos Lancaster, ele, né? Ele vai lá e aproveita, né, o enfraquecimento da nobreza inglesa com a Guerra das Duas Rosas, forma um exército massa, unifica a Inglaterra, unifica o poder político, centraliza o poder político e funda a monarquia nacional inglesa, tá certo? Então, assim, foi assim que surgiram, né, os principais estados nacionais. Perfeito? E aí tem uma coisa agora importante que eu vou falar para a turma, mas assim, normalmente eu faço os vídeos em duas partes, né? Então a gente vai entrar agora nas grandes navegações, eu vou dar uma pausazinha e a gente já vai começar o próximo vídeo com grandes navegações. Valeu!